Alô você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Projeto Bereanos. E como eu já tinha falado, nós estamos com um projeto de um estudo sobre as doutrinas da Bíblia. Doutrina de Deus, do Espírito Santo, Jesus Cristo, armatiologia, que é a doutrina do pecado. A gente vai estudar um pouquinho de cada coisa. E eu queria deixar um spoiler hoje para cada um de vocês, para já ficar assim com um pouquinho de doce na boca. E o spoiler hoje seria da doutrina de Deus, um pouquinho do que a gente vai estudar sobre a doutrina de Deus. E é interessante que uma das curiosidades mais profundas que a gente pode observar quando a gente estuda um pouquinho a doutrina de Deus é que a Bíblia revela Deus não apenas por títulos. A Bíblia revela Deus não apenas por títulos, mas por um nome pessoal, assim, algo extremamente raro, entende? Entre as nações antigas, nações pagãs. Esse nome aparece assim quase pouquinho, 7.000 vezes no Antigo Testamento. E em hebraico, que é aquela letrinha, né, que a gente quase não sabe pronunciar, que é IHWH, conhecido como tetragrama, ele mesmo. E esse tetragrama traz uma curiosidade sobre o nome de Deus. Eu sou. Lembra que em algumas passagens Deus se apresenta como eu sou? Uma delas é justamente aquele episódio onde Deus se encontra com Moisés no Monte Horebe. E a sarça ardente, ele atrás da sarça ardente, ele vem e fala de dentro, né, da sarça ardente, ele fala a Moisés. E Moisés pergunta: qual é o seu nome? Lá no Monte Horebe. Lembra disso? Aí Deus responde o quê? Se você lembra mais ou menos, eu sou o que sou. Palavra forte, né? Mas pra gente nos dias de hoje é difícil de entender. Eu sou o que sou. Tá lá em Êxodo 3:14. É uma expressão hebraica que tá ligada ao verbo ser, o verbo existir e o verbo tornar-se. Olha só que interessante. 3 verbos bem distintos: ser, existir e tornar-se. Então, a gente percebe que, ao longo de muitos estudos, qual é a ideia que Deus tenta passar através desse nome? É aquele que sempre será e aquele que faz acontecer, entende? Aquele que se revela em ação. Isso é impressionante, porque Deus não escolhe um nome ligado à força, sabe? Presta atenção, a gente vai entender direitinho. Ele não escolhe um nome ligado à força, assim como os outros deuses pagãos, sabe? Não é ligado a nada militar, território, né? Ou mitologia, como os deuses pagãos que a gente já conhece alguns e de repente vai dar tempo de eu citar. Mas ele escolhe um nome ligado à sua própria existência, entende? Deus nunca tenta provar sua existência. Essa é uma curiosidade teológica fascinante. Ele não se preocupa em provar sua existência. E aí que está a grande questão. A Bíblia começa dizendo: no princípio criou Deus, lá em Gênesis 1, né? Ele não tenta provar que é Deus, entende? Deus simplesmente é. A gente percebe que nas Escrituras ele não se importa com isso. Isso mostra algo profundo da doutrina de Deus. E a gente percebe que, segundo as Escrituras, Deus é o único cuja existência depende apenas dele mesmo. Olha só, Deus é o único cuja existência depende única e exclusivamente dele mesmo. A teologia, como a gente está estudando, ela chama isso de aceidade de Deus. Guarda o nome: aceidade de Deus. Ou seja, Deus existe por si só. Tudo no universo, se a gente parar para analisar, depende de algo, correto? O homem depende de oxigênio, a terra depende do sol, as estrelas morrem, galáxias colapsam, a gente sabe disso, mas Deus não depende de nada. Isso explica porque Jesus declara: antes que Abraão existisse, eu sou. Olha só que fala linda de Jesus. Os judeus entenderam imediatamente a referência ao nome divino revelado a Moisés. Quando a gente compara entre outros deuses pagãos, o nosso Deus revelado nas Escrituras, por exemplo, Baal era conhecido como Deus de quê? Da fertilidade, da chuva, das tempestades, não é verdade? Da agricultura. Ou seja, tudo dependia do ciclo da natureza. O culto estava sempre ligado à sensualidade, à prostituição cultural, sabe? Já o Deus de Israel controla a chuva. O nosso Deus, controla a chuva, a terra, as estações, sem depender de nada da criação, sabe? E ele é santo e separado da corrupção moral. Por exemplo, outro Deus pagão, Moloque. Alguém deve lembrar que Moloque fazia o quê? Sacrificava as crianças, entendeu? Ele estava diretamente associado ao fogo, à entrega de crianças. E Deus, por sua vez, condena totalmente sacrifícios humanos. Na verdade, o Senhor valoriza a vida. A gente tem outro também que aparece na Bíblia. Dagon está associado à fertilidade, está associado à agricultura.
Jeová é uma divindade nacional dos filisteus. Em 1 Samuel, se eu não me engano, capítulo 5, Dagon cai diante da arca, simbolizando uma superioridade absoluta ao Deus de Israel. A gente tem também o deus grego chamado Zeus. Quantas vezes a gente já viu história de Zeus, Deus do trovão, a autoridade suprema dos deuses gregos. Ele tem ira, ele tem paixões, ele tem imoralidade. Quem não sabe disso, hein? A gente via filmes, né? Quem já não viu filmes onde ele vem à terra, tem relações com mulheres e tal? Já em contrapartida, o nosso Deus bíblico, Deus que nós adoramos, é santo, é justo, é perfeito, moralmente perfeito. Ele não possui corrupção. A gente vê isso claramente. O pecado, entendeu? E na verdade a gente tem outros. Tem Ísis, que fala da maternidade, magia, proteção, ligada ao ocultismo e o poder espiritual místico. Aquelas coisas justamente que Deus de Israel, o Deus que nós adoramos, proíbe. Proíbe o quê? Feitiçaria, proíbe magia. A gente tem também o Deus Ra, que é chamado Deus Sol, não é isso? Ele domina a ordem cósmica. O Sol era tratado como uma manifestação divina. A gente vê isso em vários eventos, inclusive transformados em filmes. Já em Gênesis, por exemplo, Deus cria o Sol. Já em Gênesis, por exemplo, o astro não é Deus, mas uma criação de Deus. Olha a diferença. A gente tem aquela deusa Artemis, Diana, deusa da fertilidade, da caça, da proteção feminina, culto fortemente ligado, ela está associada, fortemente ligada à identidade econômica e religiosa da cidade de Éfeso. A gente vê esse contraste justamente quando Paulo fala às igrejas de Éfeso. O evangelho, por sua vez, confronta a idolatria e mostra que Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, não é verdade? E a gente tem, por exemplo, o Mamon, citado inclusive nas escrituras como associado à riqueza, ganância. Ele está diretamente associado à simbologia de escravidão ao dinheiro. E Jesus ensina sobre isso, não é verdade? Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus deixa bem claro isso, né? E só para finalizar esse raciocínio, a gente também pode falar do culto ao imperador César, por exemplo, que estabelecia um poder político absoluto e era tratado e exigia que fosse tratado como um senhor, não é isso? Por outro lado, os cristãos afirmavam que somente Jesus é o Senhor. Acabava que confrontava todo esse sistema romano, não é verdade? Na verdade, a grande revelação bíblica, a grande diferença da revelação bíblica, acho que a gente pode colocar da seguinte forma: os deuses pagãos normalmente estavam ligados à natureza, a território, à guerra, à fertilidade, à economia, não é verdade? Às paixões humanas, aqueles desejos carnais, a poder político. A gente via muito essa relação quando se falava de deuses pagãos, não é verdade? Já o Deus de Israel, o Deus que é revelado na Bíblia, se apresenta de forma completamente diferente. Ele se apresenta Deus das Escrituras, Senhor absoluto sobre tudo. Ele não dependia de templos e imagens. O nosso Deus não pode ser contido em templos, segundo as Escrituras, não é verdade? Enquanto os outros deuses possuíam falhas morais, criado pela própria imaginação humana, não é verdade? E não se revelava ao homem. Já o Deus que a gente crê, confia, coloca como nosso Senhor, ele se revela ao homem. Ele tende a ter um relacionamento, não é verdade? Agora, eu queria um pouquinho mais profundo, sabe, nessa comparação. Os povos antigos, a gente percebe que eles criavam vários deuses parecidos consigo mesmo, a imaginação deles. Mas a Bíblia, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, e não o homem cria o Deus à sua imagem e semelhança, entende? Enquanto os deuses pagãos refletiam medo, poder, sensualidade, violência, vaidade humana, o Senhor se revela em santidade, se revela em verdade, se revela em justiça, se revela em amor, se revela em eternidade, não é verdade? Se revela em redenção. Por isso o nome revelado em Êxodo 3,14 é tão importante. Por isso o nome revelado em Êxodo 3,14 é tão importante. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. É como se ele estivesse dizendo: eu não sou o Deus da chuva, eu não sou só o Deus da guerra, ou não sou só o Deus da fertilidade, mas eu sou, ou seja, eu sou autoexistente, eu sou eterno, eu sou
sou antes da criação, eu sou soberano, absoluto, independente da criação, eu já existo. É isso que ele tenta dizer, revelar. Jesus aplica essa revelação a si mesmo, e ele ainda diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. E esse grande contraste bíblico mostra que o evangelho não apresenta apenas mais uma divindade entre muitas, mas justamente o único Deus verdadeiro, acima de toda a criação. Poder humano e sistema religioso está acima de todas as coisas, entende? E é esse Deus que é revelado nas Escrituras. E é esse Deus que a gente precisa ter o prazer em conhecer. E é esse Deus que a gente busca entender cada dia mais. E é por isso que eu vim dar esse spoiler, para que a gente possa ter curiosidade de conhecer Deus e seus atributos, a doutrina de Deus, porque Deus se revelou através das Escrituras. E por que não conhecê-lo através do que ele desejou revelar às Escrituras? A gente entende que ele perpassa muito mais do que está escrito, mas ele entende a nossa limitação e se revela aos poucos e gradativamente. Por isso eu te convido a ficar na expectativa, porque eu tenho certeza que o estudo vai ser magnífico, vai ser maravilhoso. Quando a gente começa a comparar e observar a grandeza, a grandiosidade e a magnitude de Deus, a gente acaba quase que ficando sem palavras. E grato por Deus, na sua infinitude, poder olhar e conhecer cada um de nós pelo próprio nome, como diz as Escrituras. Fique com Deus, não nos abandone, aguarde na expectativa. Em breve, mais um spoiler.